Salve catolicistas, Clayson! Aí você fala assim, puxa Clayson, mas esse título tá certo? O Bernardo Kister está criticando o Bolsonaro, como assim? Isso não parece ser verdade. Mas é, meu amigo, é verdade. Aí você pode perguntar, mas o que é isso? Mas qual é o motivo do Bernardo Kister fazer uma coisa dessa? É o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Só que antes eu peço para você dar o joinha. Você que já conhece o nosso trabalho, dá o joinha para você não se esquecer depois. A gente esquece e o joinha é importante para o nosso engajamento. Ele ajuda muito o nosso canal, tá certo? Se você não é inscrito, esse é o momento de você se inscrever. Se inscreva aqui, esteja junto conosco para acompanhar. A gente sempre está falando coisas diferentes dos assuntos que são os principais assuntos aqui na internet. Sempre com uma proposta nova para você, com ideias que visam abrir a sua cabeça. Nós não somos um canal de militância política. Nós somos um canal para levar ideias. E é claro que você tem todo o direito de discordar, e isso é uma coisa bacana também, porque o objetivo aqui é instigar você a pensar. É, de alguma forma, provocar você. Então, se inscreva no canal, e se você já é inscrito, você sabe, ative o sininho, dê a dedada no nosso badalo, tá bom? Não se esqueça também de fazer isso. Clayson, tem sentido criticar o Bolsonaro? Um cara que é um dos maiores apoiadores, um cara que é colocado, inclusive, como uma das referências. O Bolsonaro apresentou o Bernardo Kister como uma referência, né? Pedindo para que todos os bolsonaristas acompanhassem o canal do Bernardo e tivessem junto com o Bernardo. O cara vai lá e faz uma crítica. Vamos colocar uma coisa aqui. É uma crítica assim, mais ou menos, entendeu? É uma crítica bem leve. Ele coloca lá a sua opinião, aí depois ele já começa realmente aquela passação de pano para dizer as coisas boas que o governo está fazendo, qual é o rumo que o Bolsonaro deve levar. Assim, é uma crítica velada, mas era uma obrigação do Bernardo fazer essa crítica. Por quê? Eu vou explicar. Simples. O Bolsonaro, ele foi até a Igreja Universal neste domingo passado, e lá ele, ao que tudo indica, recebeu uma iniciação, ou recebeu lá uma digamos assim, uma atenção diferenciada do Bispo Macedo, né? O Edir Macedo colocou um óleo, fez uma unção e tal. E aí, evidentemente, isso vai chamar a atenção daqueles que são mais fanáticos, daqueles que defendem uma causa. E o Bernardo, ele defende uma causa dentro da igreja. Ele está produzindo, eu não sei quando que vai lançar isso, mas ele já está falando já há um bom tempo a respeito de um filme, um documentário, algo nesse sentido, em que ele está afrontando a CNBB e, de alguma forma, ele tenta, vamos dizer assim, denunciar os bispos que, segundo ele, são esquerdistas. E aí é um nó que ele dá que eu acho espetacular, eu acho fantástico, porque ele utiliza as questões dogmáticas da igreja contra a própria igreja. E aí eu considero meio uma malandragem aí, né? Mas é uma malandragem espertalhona demais, porque alguns ali dentro da própria igreja ficam meio sem saber o que fazer. Grosso modo, nós temos uma encíclica que é documento de um papa, né? Uma encíclica papal, e esse documento ele se torna uma lei dentro da igreja que condena o comunismo. E aí o que ocorre? Ele usa essa encíclica para, de alguma forma, condenar aqueles que têm um pensamento progressista dentro da igreja. Porque, na verdade, eu não acredito que haja sequer um bispo, sequer um religioso dentro da igreja católica que seja comunista mesmo. Eu não acredito nisso. Então eles, de certa forma, classificam dentro de um critério muito pessoal, eles classificam esses caras como comunistas, como esquerdistas, fanáticos, e combatem esses caras. Eu repito, acho isso uma coisa malandra demais, mas é um peso que a igreja tem que carregar, porque ela é extremamente dogmática. É a mesma coisa do peso que eles têm que carregar por ter o islamismo.
Porque o islamismo ele repete algumas questões advindas da própria Igreja Católica. Dentre elas é o tal livro sagrado. Então, puxa vida, se a Igreja Católica e, no caso, o cristianismo como um todo tem um livro sagrado, então por que nós não podemos ter o nosso? Nós vamos ter o nosso. Então eles obviamente se inspiraram no livro sagrado cristão para criar o livro sagrado, para criar o Alcorão, o livro sagrado islâmico. E não só isso, existe uma série de questões dogmáticas dentro do islamismo que foram claramente inspiradas, por assim dizer, né, no cristianismo, e o próprio cristianismo advém do judaísmo. Jesus Cristo não foi um cristão, Jesus Cristo era um judeu. Grosso modo, colocando aqui em resumo, porque não é o assunto do vídeo, o que ocorre é que sem o judaísmo não existiria de forma alguma o cristianismo, porque o próprio Jesus é uma confirmação dentro da crença cristã, uma confirmação das profecias judaicas. Ou seja, lá dentro da religião judaica, dentro do judaísmo, haviam profetas que descreveram como seria o Messias. E ele teria que fazer milagres, ele teria que ressuscitar os mortos, andar sobre a água, todos os milagres que Jesus Cristo fez. A diferença entre o judeu e o cristão é que o judeu não reconhece Jesus Cristo como Messias, mas o cristão, ele não apenas reconhece as profecias judaicas, o Antigo Testamento, como, obviamente, ele reconhece Jesus Cristo como Messias. Mas, repito, Jesus Cristo não seria o Messias se não houvesse as profecias judaicas. Então, é importante a gente entender, eu estou explicando muito resumidamente aqui, mas não tem nada de errado no que eu estou falando, é resumido, tá? Porque justamente para que você possa entender como que esses nós são dados aí. Eu vejo muitos cristãos condenando o islamismo sem perceber que o islamismo também só existe em função do fato de ter havido os judeus e os cristãos. Colocado isso, vamos voltar um pouquinho no nosso Bernardo Kister. O Bernardo, ele utiliza, assim como o próprio cristão utiliza o judaísmo, assim como os islâmicos utilizam parte daqueles dogmas que nasceram na cultura judaico-cristã, eles utilizam os dogmas da própria igreja. É claro que quando houve essa encíclica papal que condenava o comunismo, havia também ali um interesse político da igreja em função disso, porque as declarações do próprio Marx e de todo o movimento comunista eram frontalmente contra as premissas das igrejas de uma maneira geral, não só o cristianismo, não só o judaísmo, qualquer religião. Todas as religiões, né? A declaração máxima do Marx é: a religião é o ópio do povo. Ele não falou o cristianismo, ele não falou o judaísmo ou o islamismo, ele falou a religião. Posto isso, a gente tem aqui uma questão que eu considero fundamental. O Bernardo, ele tem a necessidade de levar adiante uma bandeira. Esta bandeira, ela é o cristianismo católico limpinho. Esse cristianismo católico limpinho, ele não exclui apenas os próprios católicos, ele não exclui apenas aqueles que estão dentro da igreja, que são bispos, que fazem parte do clero, do poder da igreja. Não apenas aí. Eles também excluem os protestantes de forma muito veemente. E mais ainda, eles excluem determinados setores do protestantismo, que a gente pode classificar aqui como os chamados neopentecostais, que é o caso da Igreja Universal. Eles excluem de forma categórica. Para estes cristãos católicos limpinhos, uma igreja como a Universal do Reino de Deus é simplesmente uma afronta ao cristianismo como um todo.
é diferente do que ocorre dentro do protestantismo. Ali, determinadas denominações são respeitadas, eles entendem a importância e aí é a casa de Deus, está falando de Deus, é certo, é correto, são cristãos, mas esse tipo de cristão católico, que é hoje o Bernardo Kister, ele tem como base, como meta principal a intolerância mesmo, intolerância religiosa. Isso é uma marca que eles têm. Eles acreditam que a verdadeira religião e única é a católica. Eles defendem isso de uma forma assim até grotesca. Então, para eles é somente a Igreja Católica e mais, tem mais ainda. Não é toda a Igreja Católica, é apenas uma parte. Olha, eu tenho um trabalho que eu me orgulho muito aqui, que eu acredito que seja o melhor trabalho, o melhor vídeo que eu fiz aqui no meu canal, que é um documentário a respeito da chamada seita do Olavo de Carvalho. Ali eu demorei quase um mês para fazer, acho que até mais do que um mês para fazer esse documentário, porque eu fui obrigado a entender o que é, por exemplo, o perennialismo, o que é o tradicionalismo, o que são essas vertentes defendidas pelo Olavo de Carvalho. O Bernardo Kister é uma Olavete de primeira linhagem, é uma Olavete nível hard, vamos assim dizer, né? É absurdo. E nesse documentário, eu faço um comentário também, eu faço um comentário sobre o Bernardo Kister, que faz parte desta vertente tradicionalista da Igreja Católica. Eu não vou trazer detalhes nesse vídeo aqui, mas eu vou pedir para você, se você não viu esse documentário ainda, esse é o melhor trabalho aqui desenvolvido nesse canal, então você tem que correr lá e dar uma olhada, pô. Dá uma olhada lá, você vai entender tudo. Lá está muito bem explicado, com vários depoimentos, com vários vídeos, com muitos componentes dessa história toda que aqui eu não vou trazer, certo? Mas para você entender, porque então o Bernardo Kister é obrigado a chamar a atenção do Jair Bolsonaro, exatamente pelo fato desse compromisso que ele tem com o grupo que ele formou em seu entorno. Esse grupo é um grupo que patrocina financeiramente o Bernardo, põe dinheiro ali dentro. E é claro, é evidente que ver o Jair Bolsonaro receber o que seria uma unção ou uma iniciação, eu realmente não sei o que aconteceu lá naquele dia, mas eu sei que foi feita uma unção com óleo, isso eu vi na imagem, e obviamente isso é uma demonstração de que ele recebe quase que uma iniciação dentro da própria Igreja Universal, feita pelo principal nome da Igreja Universal, que é o Edir Macedo, que o próprio Bernardo Kister não acha que é um bispo, né? Porque de certa forma o Macedo ele se autodenominou um bispo. O que eu posso adiantar para você, e quero deixar bem claro aqui, é impossível um político hoje se eleger para um cargo de presidente, para um cargo de prefeito, se ele não compor com setores religiosos. Certos setores religiosos hoje tomaram conta realmente da política, entraram com todas as forças. Então nós temos hoje partidos políticos cujo dono do partido é a igreja. Então a Igreja Universal ela tem um partido político, que é o partido dela. É o partido da Igreja Universal. Então é óbvio que políticos do partido da Universal prestam contas à Universal, devem prestar contas lá, né, cara? Devem atender a cartilha dos interesses da Universal. Qualquer político hoje sabe disso. Nós temos, por exemplo, outras igrejas, como a própria Cruzada Quadrangular, que tem um poder enorme também no país, a Assembleia, que talvez seja a maior igreja protestante do Brasil, que tem lá o seu pastor Everaldo, tem o seu partido também. Então a gente sabe, é mais do que óbvio que há um interesse político por trás disso, mesmo porque o Bolsonaro nunca se demonstrou lá um cara muito religioso, a religião não era uma coisa tão importante. Mas você percebe que até no próprio jargão, no próprio slogan do Bolsonaro tem lá Deus acima de tudo, né? Qual que é a conclusão que a gente tira de tudo isso?
Bernardo, de certa forma, se sentiu acuado, ele precisa colocar a sua bandeira em primeiro lugar, porque a sua bandeira está acima de todos os interesses. Ele tem um grupo que patrocina, que banca, inclusive, esse próprio documentário que ele está fazendo. Então ele tem um grupo a quem responder, e esse grupo, ele em alguns momentos se torna maior do que um certo interesse político que todos nós sabemos que ele uma hora vai acabar. O máximo que pode acontecer é o Bolsonaro se reeleger, mas uma hora isso acaba. E aí fica exatamente o que ele constrói no seu entorno. Nós condenamos de forma veemente a atuação de religiosos dentro da política, especialmente porque nós temos aqui uma Constituição, a Carta Magna do nosso país, que deixa bem claro que o Estado é laico. Então nós deixamos bem claro que somos contra, porque num determinado momento, tudo bem, podemos ter lá um político cristão que defenda o cristianismo e todo mundo, legal, 70% é cristão, e aí beleza, tudo ok. Só que nada garante que amanhã a gente não vai ter um islâmico que vai querer defender o islamismo lá dentro. Nada garante que a gente não vai ter, sei lá, um budista ou qualquer outro religioso que queira colocar a sua religião acima dos interesses da população. E a política, ela é algo bem dissociado, deveria ser, né? Bem dissociado do que acontece dentro de uma igreja, nos quatro cantos da igreja. Eu acredito que o Estado, ele tenha, obviamente, que defender que cada um tenha a sua religião. Não, o Estado não deve ser contra as religiões. Isso não é o outro lado da questão. Ele precisa manter o direito do cidadão de ter a sua crença, de poder exercer a sua religião de forma livre, obviamente, desde que isso não afete diretamente as pessoas dentro da lei, evidentemente. Mas essa necessidade de trazer a religião para dentro da política só atrapalha, só coloca a gente dentro de um buraco gigantesco e nos faz afundar em determinado tipo de reacionarismo, que é o que nós estamos vendo agora. Ou seja, a gente vê realmente pensamentos que são neofascistas. Quando você fala Deus acima de tudo, mas qual é esse Deus? É um pensamento neofascista, impositivo e anticonstitucional. É contra a Constituição. Mas eu penso que você pode ter a sua opinião e ela pode ser diferente. Você pode concordar com o que eu falo, você pode discordar. O que você pensa a respeito disso? Escreva aqui o seu comentário. É importante. Deu joinha no nosso vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Veja esse vídeo aqui. É um vídeo separado especialmente do algoritmo do YouTube para você? Não se esqueça. Vídeos quase todos os dias aqui no canal. A gente se vê.